ele vai aceitar ou não, né? Pelo menos oficialmente ele foi convidado. Estou falando de Felício Ramute, o prefeito de São José dos Campos, que foi oficialmente convidado para ser o candidato do PSD ao governo do estado de São Paulo. A oficialização do convite aconteceu na segunda-feira ontem, aqui em São José, com a presença do presidente nacional do partido do PSD, o Gilberto Kassab. Quem acompanhou esse anúncio foi o nosso repórter Matheus Andrade e as imagens são do Pedro Bavuso. Nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o prefeito Felício Ramute, do PSD, se reuniu com o presidente do partido, Gilberto Kassab, em São José dos Campos. Durante o encontro, Kassab oficializou ao Felício o pedido para que ele se torne candidato ao governo de São Paulo. Durante a coletiva, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou estar convicto de que o nome de Ramute é competitivo ao Palácio dos Bandeirantes e não poupou elogios ao prefeito joseense. Que não é tão jovem, mas significa renovação. Que tem aqui na cidade de São José dos Campos um modelo de gestão, que foi reeleito com uma votação muito expressiva por conta da qualidade dessa gestão, que consegue associar à sua pessoa duas qualidades fundamentais para quem está na vida pública: bom gestor e bom político, e a possibilidade de ser o nosso candidato a governador. A resposta de Felício deve acontecer nos próximos dias, apesar de ainda não ter uma data específica. Contudo, de acordo com o prazo limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a decisão deverá ser tomada até o mês de abril para que ele possa renunciar à prefeitura e concorrer nas eleições deste ano. Então eu não tenho nenhuma data marcada para dar esse retorno e quero ter toda a oportunidade de escutar através dos mais amplos meios disponíveis, seja as redes sociais, os programas que eu puder participar nas rádios, nas TVs, sempre vou estar com a mente aberta e o ouvido muito preparado para escutar os posicionamentos positivos e negativos desta, o que eu vejo, uma boa oportunidade da gente poder levar a boa política e a boa gestão feita na nossa cidade para todo o estado. Isso pode e deve ser feito também no ambiente político e até por uma decisão desta envergadura. Apesar do suspense, Kassab se mostrou confiante em relação a uma resposta positiva de Felício. Tenho plena consciência de que ele, como governador, poderá ajudar muito mais São José dos Campos, a região, o Vale do Paraíba. Tenho muita consciência disso e realmente espero que a resposta seja positiva. Estou muito confiante. Caso Ramute aceite o convite do PSD, a Prefeitura de São José dos Campos será chefiada pelo vice-prefeito Anderson Farias, que se mostrou otimista com o desafio mesmo sem a presença do atual chefe do Executivo. Mas do ponto de vista é um grande time, não sou eu que vou fazer nada sozinho. Está aqui uma parte desse time que faz parte, que faz toda essa diferença na nossa cidade. Muito bem, em entrevista à nossa equipe, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, comentou sobre as estratégias do partido para alcançar votos para além da região aqui do Vale do Paraíba, caso a sua candidatura ao governo do estado de São Paulo seja concretizada por ele. Olha, uma campanha eleitoral, ela conta com vários instrumentos, inclusive na fase de pré-campanha. As redes sociais, o espaço de TV, e o PSD tem um bom espaço de TV, porque tem uma das maiores bancadas do estado de São Paulo. Então, isso vai ser analisado no momento certo, mas esses são os caminhos que qualquer candidato, seja eu ou um outro candidato do PSDB, do PSD, terá para se tornar conhecido. É, uma letrinha ali, né? O PSDB não consegue sair do Felício ainda. Felício também comentou sobre a possibilidade do partido apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prefeito de São José se esquivou do tema ao falar de um possível apoio ao PT nestas eleições. Ainda é algo que deve ser discutido. O próprio presidente nacional já disse que isso não deve acontecer no primeiro turno, portanto o foco agora é no convite, a resposta ao convite e depois o nosso trabalho dentro do estado, que terá, caso eu aceite o convite, um adversário do PT. E não, nós vamos poder mostrar, né, todos os nossos pensamentos em relação ao que podemos fazer para o estado e também o que os outros candidatos deixariam de fazer, enfim, numa disputa eleitoral. E ainda durante a entrevista, o prefeito Felício voltou a comentar sobre a sua saída do PSDB
partido que permaneceu por mais de 20 anos e falou sobre os rumores de possíveis atritos com o deputado federal Eduardo Cury, que se tornou uma liderança do tucanato na região. Olha, é natural que na vida pública, né, a gente em algum momento possa ter algum ponto de discordância, mas eu, Cury, concordamos muito mais do que discordamos. Existe talvez uma avaliação pontual, mas o tempo na política é muito importante. Eu tenho certeza que aqueles que ainda tinham algum tipo de posicionamento dentro do meu antigo partido podem rever os seus posicionamentos e se juntar ao nosso time no PSD. Muito bem, Zé Guilherme, o convite foi feito oficialmente, agora como o próprio prefeito falou aí, comentou na matéria do Matheus, ele tem até abril, né? Então ele tem até esse mês de abril aí para poder confirmar ou não essa ida, né? Para poder se candidatar, para poder ser o pré-candidato do partido, e aí ele terá que renunciar, né? Terá que deixar a prefeitura aqui de São José. Rodrigo, alguém acredita que toda essa movimentação do Felício já não nasceu casada, ou seja, com a candidatura como certa? É possível que não, mas é muito difícil, né? Você veja o próprio Kassab, o envolvimento dele e a exposição do Kassab nesse convite. Na verdade, Kassab está mais confiante que o próprio Felício, né? Mas eu acho que Felício deve sim aceitar. Eu fico na dúvida em relação a que tipo de consulta ele fará. Ele explicou aí, através das redes, dos programas. Mas será que isso é suficiente para entender a aceitação ou não da população de São José? Primeiro, em relação à própria saída dele do partido, e depois de ter que sair, deixar a cadeira da prefeitura para o seu vice-prefeito. O fato é que todos estão pensando nessa hipótese de que Felício pode agregar, pode sensibilizar os descontentes com o governador João Dória, né? Então, acho que essa é um dos motivos até que deram chance ao Felício de ser um dos ungidos aí pelo Kassab, né? Agora tem que imaginar que Rodrigo Garcia, que vai concorrer também ao governo do estado, tem muito peso, né? Principalmente por causa da máquina. A máquina é poderosa, né, Rodrigo? E você? Muito bem. E de acordo com a apuração do jornal Vale, o prefeito Felício Ramute está fazendo uma espécie de ponte para aproximar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao PSDB. O tucano é o plano B, né? O Eduardo Leite é o plano B do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, para disputar a presidência da República, caso o senador Rodrigo Pacheco não aceite o convite. Segundo o que apurou o jornal, Felício ligou para Eduardo Leite a pedido de Kassab, comentando sobre a possibilidade do tucano migrar para o PSD e assumir a posição de candidato a presidente pelo partido. Fontes informaram que a consulta foi bem recebida por Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para o governador de São Paulo, João Dória. Na disputa com o paulista, o governador gaúcho recebeu apoio público do PSDB aqui de São José dos Campos. E Zé Guilherme, tá aí essa movimentação política que acaba também movimentando aqui, mexendo aqui, mas é interessante essa peça-chave que o Kassab está usando aí, o Felício, para tentar aproximar aí o Eduardo Leite ao partido, ao PSD. Bom, o Kassab é bom de lábia, né? É ótimo com seus balões de ensaio, né? Na verdade, com o Kassab vale aquele ditado, né? Onde a fumaça há fogo. Então o Kassab diz que já conversou respeitosamente com Leite, né? E agora a gente aí temos
a revelação de que o Felício ajudou nessa aproximação. Fato, né, Rodrigo, que o nome do Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, não decola, né? Então, ele parece estar mais interessado em se reeleger no Senado, né, na presidência do Senado. E acho que a dúvida não é nem mais shakespeariana, né? Eu acho que ele já deve estar pensando realmente na reeleição ao Senado. Bom, o Felício, que apoiou o Leite nas prévias do PSDB ainda, né? E ainda no PSDB, ele tem, já que apoiou o Leite, ele tem realmente o trânsito facilitado para fazer essa ponte e pode realmente contribuir para isso. Com isso, de alguma maneira, ele afasta, pelo menos no primeiro turno, aquela ideia de PSDB, PSD junto com Lula, né? Tem muito PS, né? Atrapalha a nossa cabeça, né? Você vê o ato falho aí do prefeito.